Bom, a gente viu que o tecido conjuntivo propriamente dito se dividia em dois. E o primeiro que a gente vai estudar é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tecido ele é macio porque apresenta uma pequena quantidade de fibras. Pode ser localizado em quase todas as partes do corpo, fica abaixo da epiderme e participa da nutrição das células epiteliais. Então vejam que esse tecido é responsável por levar nutrientes às células epiteliais. As células e fibras do tecido, eles atuam na cicatrização. Então, você já deve ter percebido que quando você leva um corte, por exemplo, esse corte ele é extenso, normalmente fica uma cicatriz. E a pele que foi reconstituída naquele local da cicatriz, você percebe que ela tem uma aparência diferente da pele original. Isso porque a concentração de tecido conjuntivo frouxo naquele local da cicatriz ele é maior. E aí naquela região vai ter uma quantidade menor de fibras. Essa quantidade menor de fibras normalmente deixa esse local da cicatriz um pouco mais sensível. Então você percebe que quando você tem uma cicatriz, a pele ela tem uma aparência de ser mais frágil. E de fato ela acaba sendo mais frágil naquela região da cicatriz. E temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Esse tecido conjuntivo propriamente dito denso possui grande quantidade de fibras, então é o contrário do tecido frouxo. Principalmente as fibras de colágeno. Então as fibras colágenas elas estão em maior quantidade nesse tipo de tecido. É um tecido que garante resistência e força. É dividido em dois tipos. O denso não modelado, e aí a imagem do denso não modelado é essa aqui, você já entende por que ele é não modelado. Porque aqui as fibras, elas não têm um padrão, elas são distribuídas aleatoriamente aqui entre as células do tecido. Enquanto a gente tem também o tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. E aí você observa aqui que as fibras elas já têm um padrão mais organizado. Entre o tecido denso não modelado, a gente tem como exemplos a derme, tá? Que é a camada abaixo da epiderme, e temos o pericárdio, que é uma membrana que reveste o coração. Então essas duas estruturas são formadas por tecido conjuntivo propriamente dito não modelado. E o denso modelado possui fibras arranjadas paralelamente, e a gente tem como exemplo desse tecido os tendões e os ligamentos, como por exemplo o que a gente chama de tendão de Aquiles. Aqui é feito de tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Bom, o tecido adiposo ele contém células que são chamadas de adipócitos. E essas células a gente já viu que elas armazenam gordura, armazenam lipídios. Esse tecido adiposo ele também está relacionado com a produção de hormônios. Então a gente tem, por exemplo, o estrogênio, responsável pelo desenvolvimento do organismo, né, da mulher. A gente tem a leptina, que está relacionado com a sensação de fome, e outros hormônios que podem ter origem no tecido adiposo. Os adipócitos eles se unem e eles formam um tecido grosso. Esse tecido pode servir como isolante térmico para alguns animais. Por exemplo, a gente considerar o urso polar ou urso pardo. Eles precisam garantir o calor dentro do corpo, já que principalmente o urso polar ele é de região bastante fria. Então ele não pode perder calor com facilidade. Então essa camada de gordura funciona como isolante térmico. A gente tem também, como função do tecido adiposo, a reserva energética. Então essa gordura ela pode servir para que o organismo gere energia, né, gere recursos para que o indivíduo mantenha-se vivo. E a gente tem também como função do tecido adiposo a proteção, uma vez que ele forma essa camada grossa em torno da pele. O tecido adiposo ele pode ser classificado em dois tipos. Um é chamado de tecido adiposo unilocular ou tecido adiposo amarelo. Esse tecido adiposo amarelo ele possui uma gota de lipídio em cada célula. Tá? E ele funciona basicamente como reserva de energia. Então, o unilocular é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, perceba que há apenas uma gota grande de gordura dentro da célula. Enquanto a gente tem
o tecido adiposo multilocular, que é chamado de tecido adiposo marrom também. Ele possui diversas gotas de lipídio, então aqui você vê que o lipídio está mais fragmentado. Esses lipídios do tecido multilocular marrom são direcionados à produção de calor. Então, quando o indivíduo ele precisa de recursos para a produção de calor, ele retira desse tecido adiposo multilocular. Bom, a gente, desde o começo da aula, né, lá do tecido epitelial, a gente fala na pele. Mas eu coloquei aqui um destaque para a pele porque a gente precisa entender como é que é formada a pele, né? Quais as camadas da pele. A pele ela é o maior órgão do corpo humano, é formada por tecido epitelial e tecido conjuntivo. Então a gente tem aqui a epiderme, que é tecido epitelial, e tem outras camadas de tecido conjuntivo mais profundas. Então a pele ela começa na epiderme. Na verdade, ela começa na camada córnea, que é uma membrana fina que reveste a pele. Essa membrana ela é formada por células mortas. Depois dessa camada córnea vem, de fato, a epiderme, né, propriamente dita. Então, a epiderme, a gente já viu que ela não é vascularizada, não tem vasos sanguíneos e ela serve como uma camada de proteção. As células também são bem juntas nessa camada. Logo abaixo da epiderme, entre a derme e a epiderme, a gente tem células que produzem uma substância chamada de melanina. As células que produzem a melanina são chamadas de melanócitos. A melanina é aquilo que dá cor à pele, né? Então, o tom de pele vai depender da quantidade de melanina que essas células produzem. Então, você pega uma pessoa com um tom de pele mais escuro e um tom de pele mais claro, elas têm a mesma quantidade de melanócitos. Entretanto, as células de uma pessoa que tem um tom de pele mais escuro, elas produzem uma quantidade maior de melanina. Por isso, o tom da pele fica escuro. Lembrem que a pele, se você tirar uma camada da pele, uma camada fina, você vai ver que ela é transparente, né? Então, o que dá a cor é essa deposição de melanina entre a derme e entre a epiderme. Temos também, compondo a pele, as fibras colágenas, temos adipócitos, tá? Tudo na hipoderme. A gente tem líquido intersticial, que é aquele líquido que tem entre as células, e a gente tem os vasos sanguíneos, né, que são responsáveis pela circulação do sangue na pele. Quando a gente fala em pele, é importante também destacar um incômodo, né, na verdade, para muita gente, que é a acne. A acne é uma condição onde o folículo piloso, que é onde sai o pelo, né, o espaçozinho por onde sai o pelo, e lembrem que mesmo que a gente não veja, a gente tem pelos em toda a parte, né, em toda a parte externa do organismo, com raras exceções. Então, esse pelo, ele sai por um espaço que é chamado de osteofolicular. E aí, a gente tem, obviamente, pelo corpo distribuído várias glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas, elas fazem parte ali do espaço do folículo piloso. Quando o folículo piloso fica obstruído, o que acontece é o acúmulo de bactérias e de sebo nessas regiões do folículo piloso. E aí gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório aparece no nosso rosto ou em qualquer outra região do corpo em forma de espinha. As espinhas, elas são processos naturais e a gente deve ter cuidado com o fato de espremer as espinhas, porque a gente acaba muitas vezes contaminando mais aquela região, né? A gente sabe que a unha, por exemplo, ela tem diversos micro-organismos que podem contaminar essa região e a inflamação pode piorar e aumentar. E além disso, a cicatriz muitas vezes de quando você mexe na espinha, de quando você estoura a espinha, ela acaba ficando mais evidente. Então, não ajuda. Então, o tratamento para acne ele tem que ser um tratamento planejado e tem que ser feito acompanhado por um médico, né, para que você tenha os melhores resultados possíveis. Temos dentro do tecido conjuntivo também o tecido cartilaginoso. Esse tecido cartilaginoso ele é um tecido de sustentação.
Por isso que ele vai ter uma matriz rígida. Então, as substâncias extracelulares, né, o líquido intersticial, ele é rígido, mas ele tem certa flexibilidade. Esse tecido cartilaginoso não apresenta vascularização. As células são nutridas por uma membrana que é chamada de pericôndrio. Esse pericôndrio é que vai ser o responsável por levar alimento até as células do tecido cartilaginoso. Então vejam só, as principais células do tecido cartilaginoso são os condrócitos, que são as células quando já são adultas, e esse mesmo condrócito, quando é jovem, recebe o nome de condroblasto. Aqui a gente observa o tecido cartilaginoso. Aqui a gente tem o pericôndrio. O pericôndrio envia substâncias, tá, nutrientes, oxigênio para essas células que estão no tecido cartilaginoso. Perceba que as células do tecido cartilaginoso elas são bastante afastadas e a gente tem uma quantidade grande de substância extracelular. O tecido cartilaginoso ele fica evidente quando a gente considera, por exemplo, a observação de um crânio. Quando você observa um crânio humano, você vê que o nariz ele não é uma estrutura formada por osso, ele é formado por cartilagem. E a cartilagem ela é orgânica, né? Essencialmente orgânica, então vai se decompor. Então o nariz é formado por tecido cartilaginoso e a gente tem também a orelha, que é formada por tecido cartilaginoso. Há 3 tipos de cartilagem. A gente tem a cartilagem chamada de cartilagem hialina. Essa cartilagem ela é pobre em fibras. Ela vai ocorrer nos brônquios, na traqueia, tá? E vai ocorrer também na extremidade dos ossos. Então, aquela imagem que eu já mostrei nos slides anteriores do tecido cartilaginoso era justamente uma cartilagem hialina, que é essa estrutura aqui que recobre as epífises, que são essas extremidades dos ossos. E aí o tecido cartilaginoso hialino vai, já que ele fica na extremidade dos ossos, ele vai ficar próximo às articulações. A gente tem também o tecido cartilaginoso elástico. Esse tecido cartilaginoso elástico é rico em fibras elásticas e aí é aquele tipo de tecido que a gente viu que forma o septo nasal, que é o nariz, né, as estruturas responsáveis por manter a forma do nariz e também responsável por manter a forma da orelha. E temos por último o tecido cartilaginoso fibroso, e esse tecido fibroso ele é rico em colágeno. E o tecido fibroso ele forma os discos intervertebrais, esses discos aqui que ficam entre as vértebras, na coluna vertebral, e ele também fica nos tendões. Então, tendões são formados por tecido cartilaginoso fibroso. Aqui eu coloquei uma imagem dos discos intervertebrais e aí cabe a gente falar também que muitas vezes acontece um extravasamento dessa cartilagem, né, desse tecido cartilaginoso. E aí gera uma situação que a gente conhece como hernia de disco. Então, na hernia de disco, a substância do tecido cartilaginoso, né, o tecido cartilaginoso, ele vai sair do seu arranjo natural. E muitas vezes ele acaba pressionando uma determinada região da medula. Essa pressão ela pode causar, obviamente, dor, pode inclusive deixar a pessoa sem movimento das pernas, né, temporariamente. Então é uma condição que necessita de acompanhamento médico e, dependendo da gravidade, pode-se também fazer cirurgia para tentar corrigir esse extravasamento desse tecido cartilaginoso fibroso, que formam os discos intervertebrais.